Ok, então vamos lá. Eu trouxe uma pequena história, ela me chamou a atenção porque ela tem a ver com o nosso dia a dia, com tudo que nós ouvimos com relação ao que a doutrina diz, que os irmãos espirituais nos ajudam, sempre que podem, eles dão um empurrãozinho. Não fazem o que temos que fazer, né? Mas dão aí a sua cota de contribuição nos ajudando. E essa história é bem interessante. Eu vou ler para que fique um relato bem na íntegra, para não ficar uma história mal contada. Então, o título é Escola de Anjos. Era uma vez, há muitos anos atrás, uma escola de anjos. Conta-se que naquele tempo, antes de se tornarem anjos de verdade, os aprendizes de anjos passavam por um estágio. Durante um certo período, eles saíam em duplas para fazer o bem e, no final de cada dia, apresentavam ao anjo mestre um relatório das boas ações praticadas. Aconteceu então um dia que dois anjos estagiários, depois de vagarem exaustivamente por todos os cantos, regressavam frustrados por não terem podido praticar nenhum tipo de salvamento sequer. Parece que naquele dia o mal estava de folga. Enquanto voltavam tristes, os dois se depararam com dois lavradores que caminhavam numa trilha. E nesse momento, um deles, dando um grito de alegria, disse para o outro: Tive uma ideia. Que tal darmos o poder a estes dois lavradores por 15 minutos para ver o que é que eles fariam? O outro respondeu: Você ficou maluco? O anjo mestre não vai gostar nada disso. Mas o primeiro retrucou: Que nada, eu acho que ele vai gostar. Vamos fazer isso e depois contaremos para ele. E assim fizeram. Tocaram suas mãos invisíveis na cabeça dos dois e se puseram a observá-los. Poucos passos adiante, eles se separaram e seguiram por caminhos diferentes. Um deles, após alguns passos depois de terem se separado, viu um bando de pássaros voando em direção à sua lavoura e, passando a mão na testa suada, disse: Por favor, meus passarinhos, não comam toda a minha plantação. Eu preciso dessa lavoura e preciso que ela cresça e produza, pois é daí que eu tiro todo o meu sustento. E naquele momento ele viu com espanto a lavoura dele todinha crescer e ficar prontinha para ser colhida. Aí, assustado, ele esfregou os olhos e pensou: eu devo estar cansado, e acelerou o passo. Aconteceu mais adiante que ele caiu ao tropeçar em um pequeno porco que havia fugido do chiqueiro. Mais uma vez ele passou a mão na testa e disse: Você fugiu de novo, meu porco. Mas a culpa é minha. Eu ainda vou construir um chiqueiro decente para você. E mais uma vez, para seu espanto, ele viu o chiqueiro se transformar num local limpo, acolhedor, mal corrente, e o porquinho já instalado lá no seu compartimento. Esfregou novamente os olhos e apressou ainda mais os passos e disse mentalmente: Eu acho que eu estou muito cansado. Neste momento, ele chegou em casa e, ao abrir a porta, a tranca que estava pendurada caiu na cabeça dele. Aí ele tirou o chapéu, esfregou a mão na cabeça e disse de novo: E o pior é que eu não aprendo. Eu também não tenho me sobrado muito tempo, mas eu ainda vou achar um dia, quando eu tiver dinheiro, para construir uma grande casa e dar um pouquinho de mais conforto para minha mulher. E naquele exato momento aconteceu o milagre. Aquela casa humilde foi se transformando numa verdadeira mansão diante dos seus olhos. Assustado e sem nada entender, convicto de que era tudo decorrente do cansaço, ele se jogou numa enorme poltrona que estava lá na sua frente e, em alguns segundos, estava dormindo profundamente. Não deu tempo nem sequer para ele tivesse um sonho. Minutos depois, ele ouviu alguém pedindo socorro. Compadre, me ajude, eu estou perdido. E ainda meio atordoado, sem entender muito o que estava acontecendo, ele se levantou correndo. Tinha na mente as imagens muito fortes de algo que ele não entendia bem, mas parecia um sonho. E quando ele chegou na porta, encontrou seu amigo em prantos. E ele se lembrava que, em poucos minutos antes, ele se despediu no caminho e que estava tudo bem.
Então perguntou o que havia acontecido e ele ouviu do compadre a seguinte história: compadre, nós nos despedimos no caminho e eu segui para minha casa. Acontece que poucos passos adiante eu vi um bando de passarinhos voando em direção à minha lavoura. E isso me deixou revoltado. Aí eu gritei: vocês de novo atacando minha lavoura? Tomara que ela seque e vocês morram de fome. Naquele exato momento eu vi minha lavoura secar todinha e todos os pássaros morrerem diante dos meus olhos. Pensei comigo, devo estar cansado. Aí apressei o passo. Andei um pouquinho mais na frente, caí depois de tropeçar no meu porco que havia fugido lá do chiqueiro. Aí eu fiquei muito bravo, mais uma vez, né? Aí disse: você fugiu de novo? Por que você não morre logo para me deixar de dar trabalho? Compadre, não é que o porco morreu ali mesmo na minha frente. Acreditando estar vendo coisas, andei depressa para casa. E ao entrar em casa, me caiu na cabeça a danada da tranca da porta. Naquele momento, como eu já estava mesmo, era com raiva, eu gritei novamente: eita casa, essa casa está caindo nos pedaços. Por que não pega logo fogo e acaba de uma vez com isso? Para minha surpresa, meu compadre, naquele exato momento minha casa começou a pegar fogo e tudo foi tão ligeiro que eu nem pude fazer nada. Mas, compadre, o que aconteceu com a sua casa? De onde veio essa mansão? Depois de tudo observar, os dois anjos foram muito assustados contar para o anjo mestre o que tinha acontecido. O anjo mestre ouviu com muita atenção o relato, parabenizou os dois pela brilhante ideia que haviam tido e ele, diante daquela situação, ele resolveu decretar que a partir daquele momento todo ser humano ia ter 15 minutos para resolver com os seus poderes o que ele pudesse na sua vida. Só que ninguém jamais saberia quando esses 15 minutos de poder estariam acontecendo. E aí eu pergunto: será que esses 15 minutos próximos não serão os seus? Muito cuidado com o que você diz e como age e aquilo que você pensa, viu? A sua mente trabalha para que tudo aconteça, de bom ou de ruim. Então, era essa historinha, né? Que mostra que o que a gente pensa, o que a gente deseja, o que a gente almeja, a gente conquista, tanto de bom como de ruim. Então, cuidado que pode ter um anjo aí já lhe dando esses 15 minutos, né? Hein, Djalma? É bom ter cuidado, né? Então, meus amigos, era essa historinha que eu tinha